E agora com vocês, a nata da nata do jornalismo brasileiro. Com a palavra, Fabiola Andrade. O Paquetá já é inocente. Não, ele não foi inocentado. Desculpa te corrigir. Ele não tinha provas suficientes para incriminá-lo. Mas então ele é inocente. Mas ele não foi inocentado. Não, vimos todas as provas e ele é inocente. Não, eu acho que tem um processo. Eu acho que eu vou dizer diferente pelo seguinte: é uma questão de interpretação. Se você tem um processo criminal, o processo criminal anda, vai até o final, e você não tem provas suficientes para incriminar alguém, esse alguém não é criminoso, então ele é inocente. Acho que ele é inocente, mas ele não é absolvido. Exatamente. Acho que não houve uma decisão de mérito. Faltou provas. Não, mas não tem mais processo. Sim. Não, concordo que e todo mundo é inocente até que se prove o Você contrário. pode mudar a forma de dizer, mas ele não tem nenhuma dívida com a justiça. Se não tem provas, ele é inocente, Fabiola Andrade. Parabéns ao PVC por mostrar o caminho das pedras aos seus colegas, apesar deles, a princípio, não quererem aprender. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre essa chegada emocionante do Lucas Paquetá e o Paquetá dando aulas de como se curte um Aeroflá para os jogadores que vierem para o time rubro-negro. Em relação à final da Supercopa, será que o Jorginho está fora desse jogo por causa do cartão vermelho no último jogo do Campeonato Brasileiro? Em relação ao Michael, está nas mãos do robozinho a saída do rubro-negro. E sobre aquele lance do Flamengo com São Paulo, né, da arbitragem, o Roberto Machado, ele fez a leitura labial e o árbitro, ele fala, não, sim, houve o toque, mas não houve um impacto. Se houve um toque, Wilton Pereira, houve um impacto. Essas e outras vocês encontram agora na Flá Geral. Se vocês puderem, deixe seu like e dá aquela moral. Rapaziada, o que dizer da chegada do Lucas Paquetá? Eu tenho na minha mente somente uma coisa. Todos os jogadores que vêm para o Flamengo deveriam aprender com o Lucas Paquetá como se recebe, né, esse carinho da nação rubro-negra. Todo jogador que chega aqui no Flamengo sempre tem torcedores no aeroporto esperando, né? Geralmente o jogador ele dá uma pequena entrevista e passa por ali, entra no carro e vai embora. Só que o Lucas Paquetá deu aulas de como se curte um Aeroflá, né? Na sua chegada, já muita emoção. O filho dele falando que todo mundo estava orando, né, para que o sonho se realizasse, que o Flamengo conseguisse contratar o pai dele e que ele pudesse ser feliz aqui no Flamengo, que é um sonho, né? O Lucas Paquetá estava passando por aquele problema lá em relação ao julgamento sobre cartões amarelos e ele falou, não queria vir para cá antes de resolver esse problema na Inglaterra. E ele conseguiu. Na sua despedida em relação ao West Ham, ele falou que ele não estava abandonando o West Ham, né? Ele não estava largando, deixando o West Ham, e sim, ele precisava voltar para o seu ninho, né? E os torcedores do West Ham, que são muito gratos ao Lucas Paquetá, eles entenderam, e a maioria deles falou, não, vai lá ser feliz, a gente entende o seu lado, o sofrimento que você passou, e agora você quer curtir e jogar bola onde você se sente bem. Então é isso, galera. Chegou aqui, a entrevista com a Dani Boaventura foi espetacular, né? O Lucas Paquetá acabou se emocionando, se afogou em lágrimas ali e desabafou. E falou, né, que está pronto para jogar domingo. Ele falou que é muito ansioso e que quer jogar o mais rápido possível, já quer estar dentro de campo. Mas a gente sabe, né, como ele ficou muito tempo fora sem jogar, titular com certeza ele não será. E pode ser que ele nem seja relacionado para o jogo de domingo. Na minha cabeça, a certeza maior é que ele entre em campo na próxima semana contra o Internacional. E quando ele foi para os braços da galera, pô, pelo amor de Deus, né? Tirou a própria blusa, pegou a blusa da jovem, já fez o punho cruzado, já pulou com a galera. Era realmente um torcedor no meio da nação. Um torcedor barra jogador, né? É isso, vai elevar muito o nosso nível. Queria saber a opinião de vocês. Se é assim que se curte um Aeroflá, na minha opinião, sim, é assim que se curte, mas a sua opinião é muito importante. Coloca ela aqui embaixo do vídeo. Seja muito bem-vindo, Lucas Paquetá. Emocionou a nação rubro-negra e se emocionou também na sua chegada, né? A família feliz voltando ao Brasil e um sonho realizado, não só do jogador, como também da nação rubro-negra. Do meio para frente, o Paquetá joga em qualquer posição.
rapaziada, sobre a final da Supercopa, que o Flamengo entre em campo como jogou contra o Vasco e não contra o Fluminense nem contra o São Paulo, né? Contra o Vasco a gente viu um time organizado. E os torcedores do Flamengo têm uma pergunta em mente. Na última partida, por causa daquele lance lá bizarro, foi pênalti, na minha opinião, em cima do Arrascaeta e o juiz não deu, o Jorginho fez reclamações ali contundentes. E o árbitro expulsou o Jorginho. Entendeu? Então, fica uma dúvida na torcida do Flamengo, eu vejo muitas pessoas perguntarem nas redes sociais, se o Jorginho está apto para jogar o próximo jogo organizado pela CBF, que é a final da Supercopa contra o Corinthians no próximo domingo. Até porque, há um tempo atrás, a gente já viu problemas de um jogador sendo expulso na Copa do Brasil e não podendo jogar o Brasileiro e vice-versa. Então a resposta é a seguinte: o Jorginho, sim, ele pode jogar no próximo domingo e ele fica fora do próximo jogo do Campeonato Brasileiro, que é Flamengo versus Internacional. Então, uma boa notícia em relação ao Jorginho, apesar dele não ter jogado nada no último jogo, nem ele, nem o Arrascaeta, parece que eles ainda não estão com a parte física ok, 100% para poder entrar em campo, mas o jogador fica sim disponível para o Felipe Luiz colocar ele em campo contra o Corinthians. E eu já aviso para vocês, galera, se o Flamengo não entrar 100% ligado em campo, vai ser complicada a situação, até porque o Corinthians, apesar de ter um time muito abaixo em relação à qualidade técnica, os caras vão vir babando como o São Paulo veio, né? O São Paulo veio 100% concentrado e 100% na raça para poder disputar todas as bolas como se fosse o último prato de comida. E eu não vi isso do lado do Flamengo, ok? Então o Flamengo precisa entrar em campo super concentrado contra o Corinthians, porque é uma final e qualquer brecha que a gente dê, a gente pode sofrer um revés que a gente não quer nesse começo de ano, né? Já bastam 2 derrotas seguidas, algo que não aconteceu na última temporada. Então é isso sobre Flamengo versus Corinthians, ansiedade está a 1000 e em breve eu trago para vocês também a coletiva sobre a maior final de todos os tempos da Supercopa. E rapaziada, agora apenas uma curtinha sobre o mercado da bola. Finalizamos a contratação do Paquetá, agora ficou faltando como pendência a saída do Michael, né? O Al-Ula, acho que é esse o nome do time lá dos Emirados Árabes, da Arábia Saudita, que quer contratar o Michael. Esse time é da 2ª divisão e ofereceu 3,5 milhões de dólares, que dá mais ou menos 18 milhões de reais pelo nosso robozinho. O Flamengo já aceitou a proposta, agora fica na mão do jogador, se ele quer voltar para a Arábia, voltar para o Oriente Médio ali, para aquele setor, para aquele lugar do mundo, e o Flamengo espera que o jogador dê o ok. Mas também, se não der o ok, é mais um ali para compor o elenco do Flamengo, é um bom jogador. Não está tendo espaço no rubro-negro, até porque temos por aquele lado ali o Cebolinha, temos o Samuel Lino, né? Assim, na minha opinião, para mim, o Cebolinha está à frente do Samuel Lino hoje em dia pelo futebol que está jogando, ok? E fica o Michael como uma terceira opção, né? Ou quarta opção, porque a gente sabe que o Bruno Henrique está jogando mais como centroavante hoje em dia do que como um ponta esquerda, mas fundamentalmente o Bruno Henrique é um ponta esquerda. Então é isso, estamos no aguardo da resposta do Michael sobre querer ir embora para esse lugar do mundo ou continuar aqui no Brasil, em outro clube, ou permanecer no Flamengo. O salário do jogador é alto e existe também um probleminha ali relacionado às luvas, né? Quando o jogador veio, o Flamengo diluiu as luvas e, a princípio, é um pedido do jogador que ele receba as luvas completas. Vamos aguardar, tomara que a resposta venha o mais rápido possível e tomara que o destino seja o melhor possível para o Michael e também para o rubro-negro mais querido do Brasil. E rapaziada, agora apenas uma curtinha aqui pra gente falar sobre o último jogo do Flamengo, que o Flamengo sim, realmente mereceu perder ou empatar, né? O segundo tempo foi muito aquém e o primeiro tempo teve muito preciosismo, principalmente na finalização ali do Carrascal, né? Que deixou a gente maus lençóis. Até porque parecia que o Flamengo ia fazer 2, 3 gols no primeiro tempo. Só que a gente precisa fazer o primeiro, né? E infelizmente
O Carrascal ali na frente do goleiro poderia driblar o goleiro, poderia fazer qualquer coisa, menos o que ele fez. E depois a gente sabe como é que o futebol funciona, né? Não aceita desaforo e quem não faz leva. Tomamos 2 gols, né? E o Luciano acabou com o Flamengo. Essa foi a verdade, jogador do São Paulo. Mas teve um lance no final do jogo que eu queria mostrar pra vocês aqui, o Gustavo Machado, que faz aquelas dublagens, faz aquela leitura labial. Ele fez a leitura e o árbitro falou que sim, teve toque, mas não teve impacto. Na minha opinião, um toque já é um impacto, pelo que eu saiba, né? Na literatura brasileira, né? O Aurélio acho que ensina isso, né? Impacto quer dizer que houve o toque. Mas vamos lá para a dublagem dele rapidinho, curtinho aqui. É pênalti, Wilton. É pênalti. Tocou, tem que marcar. Ei, Wilton, é pênalti. É pênalti. No VAR. Tem que ir no VAR. Mas na velocidade que ele tava, conseguiu correr. Toca atrás dele. Vou verificar com eles, entendeu? Ok, pode ficar tranquilo. Calma, fica tranquilo, calma. Ele vai dar esse pênalti, ele tá olhando, pô. Ele não teve, ele encostou, mas não impacta o Arrascaeta. Ah, como que não impacta? Ei! Não foi, senhores. Não, por favor. Não impacta. Mas se tocou, como que não impacta? Isso é uma vergonha. Cartão vermelho pro Jorginho. É uma vergonha isso, velho. É uma vergonha isso, velho. É uma vergonha. Pode dar. É uma vergonha. Encerrou. É muito fraco você, Wilton. Na primeira rodada já. Porque não teve impacto nenhum no Arrascaeta. Impacto nenhum. Diz aí, foi pênalti ou não? E aí, rapaziada, o que vocês acham? Foi pênalti ou não, né? Estendo aqui a pergunta do Gustavo Machado. Na hora, eu pensei que não tivesse sido, que não tivesse toque, mas depois no replay foi claro, né? Ainda mais uma pessoa que está correndo naquela velocidade. Acho que todo mundo já brincou no colégio disso, né? Tem algum colega andando, você dá um toquinho leve no pé dele e ele andando. A pessoa já tropeça, leva tombo. Imagina correndo. Lógico que teve o pênalti, mas não é isso que marcou ali o jogo. A gente não ganhou por causa disso, não. A gente não ganhou pelo nosso mau futebol. Só que já na primeira rodada acontecer esse certo tipo de coisa, a gente tem que ficar de olho, né? Porque se bobear, a gente acaba se lascando no Brasileirão por lances desse tipo. Ano passado a gente superou os erros da arbitragem em relação ao Palmeiras. Nesse ano, a gente espera uma arbitragem mais isenta.